profissionais da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Neste vídeo da série do projeto Compartilhas na Educação Infantil, abordaremos sobre os momentos de alimentação, que são atividades de atenção e cuidado pessoal realizadas cotidianamente nas unidades educacionais que atendem a educação infantil. A alimentação é uma necessidade biológica, pois precisamos nos nutrir. Mas também é uma necessidade cultural de estar junto, de relacionar, conviver, criar vínculos. Assim, alimentar é uma prática social que diz da sobrevivência e diz também do prazer de estar junto. Por isso, precisamos de um olhar atento para os momentos de alimentação nas unidades educacionais, os quais devem ser planejados considerando as necessidades das crianças, as relações estabelecidas e a importância de possibilitar que elas se apropriem dessa prática social. Nas unidades educacionais, temos diferentes momentos de alimentação, como o café da manhã, a colação, almoço, lanche e jantar. E, para planejar todos esses momentos, precisamos refletir e considerar alguns aspectos, como o respeito aos ritmos das crianças, compreendendo, por exemplo, que algumas crianças comem mais rápido e que outras precisam de mais pausas durante a refeição, e por isso não podem ser apressadas. É importante compreender também que a quantidade de alimentos a ser ingerida é individual, ou seja, que algumas crianças comem mais e outras menos, e que por isso as crianças não devem comer ou beber mais do que a quantidade que desejam. Para isso, é importante respeitar quando as crianças nos dizem que estão saciadas, pois elas conseguem decidir o momento em que não desejam mais se alimentar. Por isso, é importante compreender o ritmo de cada criança, o que é possível de ser identificado no preenchimento da ficha diagnóstica das crianças ou em outros momentos de diálogo com as famílias. Essas ações contribuem, por exemplo, para que a professora identifique se a criança realmente está saciada ou se não deseja comer por outros motivos. Outro ponto a ser considerado ao planejar os momentos de alimentação se refere à flexibilização dos horários, pois as crianças, assim como nós adultos, se alimentam melhor quando sentem a necessidade de se alimentar. Por isso, a observação das crianças é fundamental. Neste sentido, é importante observar as diferentes necessidades das crianças e equilibrar os ritmos, os tempos delas aos tempos da unidade educacional, para que o respeito às individualidades seja garantido o máximo possível. As necessidades alimentares especiais das crianças também precisam ser consideradas e respeitadas ao planejar, uma vez que algumas possuem histórico de alergias, intolerâncias ou até mesmo uma cultura alimentar diferente por opção da família. Essas necessidades podem ser identificadas com a ficha diagnóstica das crianças e também com o diálogo constante com as famílias. A higiene das mãos das crianças, das mãos dos adultos, dos espaços e dos utensílios também precisam ser consideradas ao planejar e realizar os momentos de alimentação, para evitar a disseminação de doenças e também para que as crianças se apropriem desse hábito. Ainda em relação à higiene, é necessário considerar a forma de manusear os alimentos oferecidos às crianças, para que não haja contaminação e disseminação de doenças. Por isso, é necessário manipular os alimentos servidos utilizando talheres, como garfos, pegadores, colheres, e serem ofertados em recipientes individuais. Mas será que essa manipulação não poderia acontecer utilizando somente a luva? Mesmo que se opte por utilizar a luva, é importante ter um talher, pois a luva que toca o alimento pode tocar a mesa ou outro objeto e pode ser contaminada da mesma forma que nossa mão. Os recipientes individuais, por sua vez, também são importantes para prevenir os riscos de contaminação. Por isso, é fundamental que se explique para as crianças sobre a importância de colocarem os alimentos dentro do recipiente e não em cima da mesa, no chão ou em outro lugar que possa contaminá-los. Para a escolha dos recipientes, é necessário considerar as orientações da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, que indicam os materiais que podem ser utilizados. Nos momentos de alimentação, é importante planejar também a organização do espaço, de forma a possibilitar a circulação das crianças, evitando acidentes e possibilitando que este se constitua em um ambiente agradável, organizado, seguro, que favoreça encontros e possibilite o bem-estar.
É importante pensar também na forma que os materiais serão disponibilizados e no tamanho dos mobiliários que serão utilizados pelas crianças, pois quando a criança utiliza mobiliário adequado à sua altura, ela tem mais domínio do seu corpo, dos seus movimentos e dos materiais, o que contribui para o desenvolvimento da sua autonomia. É necessário que os adultos também tenham cadeira para se sentar próximo às crianças, de forma confortável, sem dobrar a coluna e dedicando sua atenção a elas. Essa organização dos espaços, dos materiais e proximidade do adulto às crianças favorece o diálogo, o olho no olho, o acolhimento e a constituição e manutenção dos vínculos, o que é fundamental neste processo de apropriação de hábitos alimentares e de desenvolvimento das crianças. A constituição de vínculos também acontece entre as crianças e, para isso, é preciso repensar ações em que as privamos de sentar com seus irmãos, primos e melhores amigos. Ao contrário, precisamos pensar em formas delas escolherem onde e com quem querem se sentar. Sabemos que os momentos de alimentação são situações em que várias pessoas se reúnem em um mesmo espaço. E, por isso, ao invés de privar os encontros e diálogos, é necessário orientar que todos utilizem um tom de voz mais baixo para evitar a poluição sonora e tornar o ambiente agradável. Ao planejar os momentos de alimentação, é necessário também considerar a forma com que informaremos as crianças sobre quando a alimentação será iniciada. No vídeo em que abordamos sobre as atividades de atenção e cuidado pessoal, destacamos que a autonomia é desenvolvida quando o adulto oferece previsibilidade e continuidade de suas ações. Por isso, é fundamental que as crianças sejam informadas antecipadamente quando o momento de alimentação ocorrerá, para que elas possam se organizar, antecipar as ações, localizar espaços e materiais que serão utilizados, favorecendo assim a sua participação e possibilitando que elas realizem as ações por si mesmas. Ao informarmos que o momento de alimentação está chegando, demonstramos respeito aos diferentes ritmos das crianças, compreendendo que cada uma tem o seu tempo para se organizar e estar disponível para a realização de um outro momento. Os momentos de alimentação precisam ser planejados e organizados também, de forma a evitar os tempos de espera antes e após as refeições, possibilitando que as crianças estejam envolvidas em outras ações e realizem as transições de forma tranquila, evitando que elas fiquem ociosas. Ficar ociosa pode gerar desconforto nas crianças, ansiedade e inquietude, o que gera um desgaste nelas e nos adultos, que tendem a realizar ações que controlam os corpos das crianças, fazendo, por exemplo, que elas fiquem sentadas, esperando apenas que chegue o momento de realizar outra ação. Essas situações podem levar o adulto a interpretar que as crianças são indisciplinadas, mas isso poderia ser evitado caso elas não estivessem apenas esperando e obedecendo a comandos, e sim realizando alguma ação planejada para esses momentos. Assim como as refeições, temos que nos atentar também à hidratação das crianças, rompendo com práticas em que as crianças bebem água apenas quando permitido pelos adultos. É preciso possibilitar o acesso livre e autônomo à água, para que as crianças bebam conforme suas necessidades. Para isso, podemos solicitar que levem garrafas ou copos individuais, que serão identificados com os nomes e deixados à altura das crianças para que elas tenham autonomia para beber água. Além de possibilitar o acesso irrestrito à água, é importante incentivar as crianças a se hidratarem em diferentes momentos do dia, principalmente naqueles dias que estiverem muito quente e seco. Para a realização dos momentos de alimentação, é importante o diálogo constante com todos os profissionais da unidade educacional, para que todos compreendam estes momentos como ações pedagógicas fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças, organizando o trabalho para atendê-la em suas necessidades o máximo possível. Agora, vamos falar um pouco sobre um momento de alimentação muito importante, a amamentação das crianças, que se constitui como uma necessidade biológica e também social das crianças desde os primeiros meses de vida. A amamentação é recomendada até os 2 anos de idade, sendo exclusiva nos 6 primeiros meses de vida, e contribui para a nutrição da criança,
para o seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social e ainda protege contra doenças. A educação infantil da Rede Municipal de Educação de Goiânia atende crianças a partir de 6 meses, sendo que algumas chegam nas unidades educacionais com 4 meses, tendo em vista o corte etário do dia 31 de março. Neste sentido, muitas crianças ainda são amamentadas ao serem matriculadas e passarem a frequentar a unidade educacional. Por isso, é importante que a unidade educacional dialogue com as famílias sobre a importância da amamentação, orientando e encorajando as mães a manterem o aleitamento materno, mesmo após a entrada das crianças na unidade educacional, e acolhendo as mães que optarem por irem à unidade educacional amamentar seus filhos. Para isso, é necessário organizar um espaço que seja tranquilo, reservado e confortável, com poltronas ou cadeiras adequadas à altura do adulto. Sabemos que muitas vezes a unidade educacional não tem uma sala que poderá ser utilizada especificamente para este fim. E, nestes casos, é importante possibilitar que a amamentação ocorra em alguma dependência já existente, favorecendo a atenção individual e o fortalecimento de vínculos entre a mãe e seu filho. À medida que as crianças vão se desenvolvendo, a alimentação vai se modificando. Aquelas crianças que até então se alimentavam apenas por meio da amamentação passam a se alimentar pela mamadeira ou por comidas sólidas e precisam da mediação direta das professoras para auxiliá-las na realização da alimentação. Em relação ao uso da mamadeira, é necessário compreender e possibilitar que as crianças fiquem em uma posição inclinada para favorecer o seu conforto e prevenir engasgamento. Quando forem alimentadas no colo, é importante que não fiquem de costas para o adulto, pois o olho no olho e a troca de sorrisos são importantes para a constituição de vínculos. É necessário também que a criança fique com suas mãos livres para que possa se movimentar, se acomodar melhor no colo do adulto e fazer suas tentativas de segurar a mamadeira, o que favorece a autonomia. Quando as crianças não têm suas mãos livres, elas gastam muita energia para tentar se mexer e ficar em posição confortável, deixando de gastar energia no decorrer da alimentação, o que muitas vezes acarreta na desistência de alimentar-se. Na alimentação pela mamadeira, a unidade educacional deve garantir o direito da criança de ser alimentada com leite materno extraído, caso seja uma opção da família, respeitando o disposto na Lei nº 11.207, de 12 de junho de 2024, e contribuindo efetivamente para a continuidade do aleitamento materno. Para isso, é necessário seguir as orientações de como extrair, armazenar, transportar o leite materno e oferecê-lo às crianças, as quais estão disponibilizadas na Orientação 001, Oferta de Leite Materno nas instituições educacionais municipais e conveniadas que atendem crianças de 4 meses a 2 anos, encaminhadas para as unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2024. Ao se utilizar as mamadeiras, são necessários alguns cuidados para evitar contaminação e propagação de doenças, como a higienização das mamadeiras, o cuidado para não haver trocas, a forma de armazená-las e a substituição dessas por copos o quanto antes. Essas orientações estão disponíveis no nosso documento, na página 13. Quando as crianças começam a se alimentar com comidas sólidas, elas também precisam da mediação direta do adulto, o que requer um tempo de qualidade, com atenção individual e intimidade entre o adulto e a criança, o que favorece a constituição de vínculos. É fato que, em muitos casos, os profissionais não conseguem alimentar as crianças de forma individual, devido à quantidade de crianças e à necessidade do coletivo. Porém, caso não seja possível realizar a alimentação individual, é importante garantir que este momento seja realizado com pequenos grupos de crianças, com o menor número possível, para que o profissional dedique sua atenção a cada criança daquele grupo, olhando em seus olhos, dialogando com eles. Neste sentido, cabe a cada professor pensar sobre o seu grupo de crianças, sobre sua realidade e organizar para que, mesmo que acompanhe um grupo de 3, 4, 5 ou 8 crianças, sua atenção esteja voltada para cada uma delas. Nestes momentos, é importante apresentar os utensílios utilizados na nossa cultura, tais como os pratos, os talheres, os copos,
os quais foram produzidos historicamente para este fim, garantindo que eles sejam utilizados de forma individual e manuseado pelas crianças, possibilitando que façam suas tentativas de se alimentar sozinhas, o que favorece a autonomia. Caso alguma criança seja de outra cultura e utilize outros utensílios em casa, os profissionais podem aproveitar para ampliar o repertório do grupo, mostrando que estes instrumentos variam de acordo com a cultura. Para isso, é importante considerar os dados obtidos nas fichas diagnósticas das crianças e o diálogo constante com as famílias. À medida que as crianças vão se apropriando da prática social de alimentar-se, é necessário possibilitar que elas participem desses momentos, tanto no que se refere à organização dos materiais e dos espaços, quanto no momento de servir os alimentos. Para isso, o sistema self-service é uma importante forma de organizar a refeição e contribuir com o processo de desenvolvimento da autonomia das crianças. O self-service pode ser realizado por meio de gôndolas, iguais às dos restaurantes, ou de travessas com os alimentos, organizados em cima da mesa, na altura das crianças, possibilitando que elas se sirvam. Para proporcionar essa organização, é importante se atentar à temperatura dos alimentos e dialogar sobre não desperdiçar os alimentos, sobre não trocar os materiais utilizados, orientando e acompanhando as crianças. Nestes momentos, assim como na alimentação mediada pelos profissionais, é importante organizar os espaços e apresentar os utensílios utilizados na nossa cultura e em outras, ampliando o repertório das crianças e possibilitando que elas utilizem, por exemplo, garfos, facas sem ponta, pratos de vidro, toalhas de mesa, jogos americanos, vasos de flores, entre outros. Organizar o espaço, pensar os materiais que serão utilizados, revela um olhar cuidadoso do adulto e convida as crianças a participarem da refeição. E o que significa possibilitar a participação das crianças nos momentos de alimentação? Será que apenas possibilitar que elas se sirvam por meio do sistema self-service já garante essa participação? Permitir que as crianças se sirvam é um dos modos de possibilitar a participação das crianças. Porém, é importante garantir outras formas de participação, possibilitando que elas organizem a mesa e os utensílios que serão utilizados, por exemplo, estendendo forros de mesa, colocando jogos americanos, um vaso de flor, entre outros. Ou auxiliando os colegas, descartando os restos de alimento, ou ainda organizando os utensílios após terminarem de comer. Para isso, cada profissional, considerando o seu grupo, deve pensar em como oportunizar a participação das crianças na organização dos diferentes momentos de alimentação realizados cotidianamente. No entanto, é importante compreender que este é um processo que será construído gradativamente junto às crianças. E por isso, é importante que os adultos respeitem e compreendam o tempo de cada uma delas, percebendo suas tentativas, incentivando e auxiliando quando necessário. Quando organizamos o espaço e possibilitamos que as crianças participem e utilizem novos utensílios, elas se envolvem de outra forma, se sentindo partícipes deste momento. Bem, agora que falamos sobre alimentação, é importante que, a partir desse vídeo e dos estudos das orientações, vocês, profissionais, dialoguem sobre os momentos de alimentação realizados na unidade educacional, elencando quais são os desafios enfrentados e planejando o que poderá ser feito para superar esses desafios e efetivar o que é orientado. Ou seja, o que pode ser feito considerando a realidade de cada agrupamento para qualificar o trabalho desenvolvido na instituição. Até o próximo vídeo!